73 segundos depois de decolar, o piloto de um dos voos mais assistidos da história dos Estados Unidos disse duas palavras ao microfone: "Uó". Foi a última coisa que qualquer pessoa fora daquela cabine ouviu com clareza, antes de duas colunas brancas de fumaça se abrirem no céu limpo da Flórida, ao vivo, para milhões de pessoas assistindo pela televisão. E o mais perturbador de tudo é que 12 horas antes, num telefonema gravado entre engenheiros e gerentes, um grupo inteiro de pessoas já tinha dito, em voz alta, que exatamente aquilo poderia acontecer, e foram voto vencido, um por um, até a ligação terminar com uma autorização assinada para lançar mesmo assim. Era 28 de janeiro de 1986. O ônibus espacial Challenger decolava do Kennedy Space Center, na Flórida, com 7 pessoas a bordo. O comandante Dick Scobell, o piloto Michael Smith, os especialistas de missão Ronald M. Senair, Ellison Onizuka e Judith Resnick, o engenheiro de carga útil Gregory Jarvis, e Krista M.C. Auliffe, uma professora do ensino médio selecionada entre mais de 10.000 candidatos para ser a primeira civil comum, sem treinamento militar ou científico, a viajar ao espaço. Por causa dela, escolas inteiras dos Estados Unidos interromperam a aula naquela manhã para assistir ao lançamento ao vivo, pela televisão, dentro da própria sala de aula. Foi exatamente por isso que o que aconteceu 73 segundos depois não teve nenhuma chance de passar despercebido, nem de ser esquecido. O problema técnico por trás do desastre não era novo, nem desconhecido, nem escondido em algum canto obscuro de um laboratório de pesquisa. Testes realizados já em 1977, 9 anos antes do lançamento fatal, tinham demonstrado que as juntas dos propulsores sólidos do ônibus espacial sofriam algo chamado rotação de junta sob pressão, um movimento mecânico que afastava momentaneamente as duas metades da junta uma da outra, reduzindo a compressão dos anéis de vedação, os famosos O-rings, exatamente no momento em que eles mais precisavam estar firmes para conter os gases quentes da combustão passando a milhares de graus. Nem a NASA, nem a fabricante dos propulsores, a Morton Thiokol, corrigiram esse defeito de projeto depois de identificado, apesar de 9 anos serem tempo mais do que suficiente para um redesenho completo da junta, caso a prioridade institucional tivesse sido essa. Em dezembro de 1982, uma atualização oficial da lista de itens críticos da própria NASA já registrava, por escrito e em documento formal arquivado, que o O-ring secundário não conseguia funcionar como um backup confiável do primário. Ou seja, se o primeiro anel falhasse sob determinadas condições, não existia uma rede de segurança real por trás dele, apenas a aparência burocrática de uma, num documento que continuaria sendo citado, sem correção prática, pelos 3 anos seguintes. Em janeiro de 1985, exatamente um ano antes do desastre, a missão STS-51 se decolou no lançamento mais frio da história do programa até aquele momento, 62 graus Fahrenheit. Depois do voo, engenheiros que examinaram os propulsores recuperados no oceano encontraram erosão visível nos O-rings, sinal físico direto de que os anéis não tinham vedado como deveriam durante a queima. A Morton Thiokol concluiu, formalmente, em documento interno, que temperaturas frias causavam perda de flexibilidade nos anéis de vedação. O propulsor não tinha falhado por completo naquele voo de um 985, mas a erosão encontrada era exatamente o tipo de evidência física que, numa análise de risco mais rigorosa, deveria ter bastado para suspender lançamentos abaixo daquela temperatura até uma solução definitiva de projeto estar pronta. Ou seja, a empresa que fabricava a peça sabia, com um ano inteiro de antecedência e com evidência física recuperada do próprio hardware que tinha voado, que frio e O-ring era uma combinação perigosa. Não era uma suspeita, nem um cálculo teórico de engenharia feito numa mesa de escritório. Era um dado empírico, documentado, com data e assinatura, extraído de uma peça real que tinha voado e voltado. O que faltava não era informação técnica. Era decidir agir com base nela antes que as circunstâncias, um cronograma de lançamento, uma data já anunciada publicamente, forçassem essa decisão sob pressão, no pior momento possível para pensar com clareza. E o teste real dessa informação chegaria antes do esperado, numa noite de janeiro, com uma previsão de temperatura mais baixa do que qualquer lançamento já tinha enfrentado até então. Na noite de 27 de janeiro de 1986, véspera do lançamento, engenheiros da Morton Thiokol em Utah entraram numa teleconferência de 3 pontas com equipes da NASA na Flórida e no Alabama.
O motivo era direto: a previsão de temperatura para a manhã seguinte estava muito abaixo de qualquer coisa já testada com o hardware voando. Os engenheiros da Teocol, entre eles Roger Boisjol, um dos que mais insistia no ponto, recomendaram formalmente não lançar abaixo de 53 graus Fahrenheit, a temperatura do voo mais frio já realizado com sucesso até então, o próprio STS-51C do ano anterior. Do lado da NASA, Lawrence Mulloy, gerente do projeto dos propulsores, reagiu perguntando se os engenheiros esperavam que a agência ficasse parada até abril, à espera de um clima mais quente. Sob essa pressão direta, a gerência da própria Teocol pediu um intervalo na ligação, um caucus interno, fora da linha com a NASA, para reconsiderar a posição. Quando voltaram, a mesma equipe que minutos antes tinha recomendação formal contra o lançamento agora dizia que a evidência sobre a falha dos Orins era inconclusiva. Nada nos dados técnicos tinha mudado durante aquele intervalo, apenas a disposição da gerência de continuar defendendo a própria recomendação diante da resistência da NASA. Alan MacDonald, diretor do programa no Kennedy Space Center, se recusou a assinar a autorização, mesmo depois da reversão dos colegas. Mulloy então exigiu uma recomendação assinada por escrito de qualquer forma. Joe Kilminster, vice-presidente da Teocol, concordou em enviá-la por fax, de Utah, imediatamente, ainda naquela mesma noite. Um detalhe que só viria à tona depois, já durante a investigação: Mulloy nunca informou Arnold Aldrich, um executivo da NASA em posição hierárquica acima da dele, sobre essa discussão inteira a respeito dos Orins, antes de decidirem seguir em frente com o lançamento no dia seguinte. A informação simplesmente parou de subir na cadeia de comando exatamente no ponto em que ainda poderia ter mudado alguma coisa. Isso significa que a decisão de lançar não foi tomada por falta de aviso. Foi tomada apesar do aviso, e sem que ele sequer chegasse até quem, naquela estrutura organizacional, ainda tinha autoridade suficiente para talvez escutá-lo de um jeito diferente. Boisjol, o engenheiro que mais insistiu naquela ligação, passaria boa parte dos anos seguintes da própria carreira dando palestras sobre ética de engenharia e tomada de decisão responsável em ambiente de trabalho, carregando, em primeira pessoa, o peso de ter avisado e não ter sido suficiente. Na manhã de 28 de janeiro, a temperatura no momento do lançamento era de 36 graus Fahrenheit, depois de uma madrugada que chegou a 18 graus, com gelo visível se formando na própria estrutura da torre de lançamento. Os próprios propulsores, medidos diretamente por sensores instalados no hardware, registraram temperaturas ainda mais baixas do que o ar ao redor, 25 graus no booster esquerdo, apenas 8 graus no direito, exatamente o booster que, poucos segundos depois, revelaria onde o problema estava. Entre 0,678 e 3,375 segundos após a decolagem, antes mesmo do foguete deixar completamente a torre de lançamento, câmeras no solo registraram 9 baforadas de fumaça cinza escura escapando exatamente da junta do booster direito. Era o instante em que o O-ring, endurecido pelo frio da noite anterior, já estava falhando em vedar. Por pura sorte temporária, óxidos de alumínio derretidos, resultado da própria queima do combustível sólido, selaram acidentalmente a junta danificada, escondendo o problema pelos minutos seguintes. Essa vedação improvisada durou pouco mais de 1 minuto. Aos 58,788 segundos, uma pluma de chama foi flagrada perto do suporte traseiro do propulsor, as forças aerodinâmicas do voo, cada vez mais intensas conforme o foguete ganhava velocidade, finalmente romperam o selo de emergência que nunca deveria ter existido em primeiro lugar. Aos 64,660 segundos, começou um vazamento no tanque externo de hidrogênio líquido, alimentando a chama que já escapava. Aos 68 segundos veio a última comunicação normal da tripulação, o piloto Michael Smith confirmando ao controle, em tom rotineiro, o comando de acelerar os motores. Aos 72,284 segundos, o booster direito se soltou por completo do tanque externo, e Smith disse a palavra que abriu este vídeo. Um segundo depois, aos 73,124 segundos, a cúpula traseira do tanque de hidrogênio falhou por completo sob a pressão acumulada. A explosão resultante teve força equivalente a cerca de 3 milhões de libras.
O Challenger se rompeu a 46 mil pés de altitude, não exatamente pelo fogo em si, mas pelas forças aerodinâmicas extremas agindo sobre uma estrutura que, naquele instante, já não se mantinha íntegra dentro de sua trajetória normal de voo. A cabine da tripulação se separou intacta da explosão inicial e continuou subindo por pura inércia, chegando a 65 mil pés de altitude antes de começar a cair de volta. Em 6 de fevereiro de 1986, o presidente Ronald Reagan formou uma comissão presidencial para investigar o desastre, presidida pelo ex-secretário de Estado William Rogers, com o astronauta Neil Armstrong como vice-presidente. Entre os membros estavam a astronauta Sally Ride, o lendário piloto de testes Chuck Yeager, e um físico teórico famoso por explicar coisas complicadas de um jeito simples demais para ser ignorado, Richard Feynman. Nas semanas anteriores, a comissão já vinha ouvindo depoimentos técnicos densos, cheios de gráficos e terminologia de engenharia, o tipo de material que raramente atravessa a barreira entre uma sala de audiência e a atenção do público em geral. Em 11 de fevereiro, numa audiência pública transmitida ao vivo pela televisão para todo o país, Feynman fez algo que nenhum desses relatórios técnicos tinha conseguido fazer até ali, tornou o problema fisicamente visível, na hora, diante de qualquer pessoa assistindo em casa. Naquela mesma manhã, antes da sessão começar, ele tinha ido a uma loja de ferragens comprar um grampo comum. Diante das câmeras, Feynman comprimiu uma amostra do material do O-ring com o grampo, mergulhou o conjunto inteiro num copo de água com gelo que havia pedido antes da audiência abrir, e depois de alguns segundos submerso, soltou a pressão do grampo. A borracha, que deveria voltar imediatamente à forma original, simplesmente não voltou. Não havia gráfico técnico, nem jargão de engenharia, nem página de relatório de 500 páginas que explicasse aquilo com mais clareza do que 30 segundos de borracha que se recusava a voltar ao lugar, na frente de milhões de espectadores. O relatório final da comissão, publicado em 6 de junho de 1986, descreveu a junta de campo do propulsor como inaceitavelmente sensível a mudanças de temperatura, uma conclusão técnica precisa. Mas a conclusão mais desconfortável do documento inteiro, a que realmente importa para entender o que aconteceu, não era sobre borracha. Era sobre gente, e sobre como uma organização inteira decide o que fazer com um aviso incômodo. A Rogers Commission concluiu que a causa técnica direta do desastre foi gás quente escapando pelos O-rings na junta do propulsor direito. Isso, sozinho, já seria suficiente para uma história de engenharia comum. Mas a comissão foi além disso. Concluiu, formalmente, que a cultura organizacional e os processos de decisão da própria NASA foram um fator contribuinte tão central para o desastre quanto a falha física do anel de borracha em si. E é exatamente aqui que este episódio se separa de praticamente qualquer outro colapso estrutural que este canal já contou até agora. Numa ponte que balança sozinha por décadas sem ninguém entender exatamente por quê, o problema costuma ser ignorância genuína, ninguém, ainda, tem o vocabulário técnico ou o instrumento certo para prever o desastre com precisão. Aqui não era esse o caso. Aqui existia um teste de 1977 descrevendo o defeito mecânico com precisão. Existia um item formal na lista de itens críticos da própria NASA, datado de 1982, dizendo por escrito que não havia backup confiável para o O-ring primário. Existia um relatório interno da fabricante, de janeiro de 1985, ligando diretamente frio à falha de vedação, com evidência física recuperada do próprio hardware que já tinha voado. E existia, na própria noite anterior ao lançamento, um grupo de engenheiros dizendo, ao vivo, numa ligação registrada, exatamente para não lançar. Nada disso era uma verdade oculta esperando ser descoberta décadas depois por um estudo acadêmico obscuro, como aconteceu em outros episódios deste canal. Era uma verdade documentada, datada e assinada, que subiu a cadeia de decisão até encontrar alguém para quem esperar custava mais caro, em cronograma e em reputação pública, do que o risco calculado de lançar mesmo assim. A pergunta que a Rogers Commission deixou registrada, nas entrelinhas do próprio relatório, não era o que a NASA não sabia. Era, de forma bem mais desconfortável, por que a NASA, sabendo exatamente o que sabia, decidiu prosseguir mesmo assim. Vale notar que essa pressão não surgiu do nada, isolada, numa única ligação telefônica. O programa do ônibus espacial já vinha de um cronograma público ambicioso,
com lançamentos anunciados com meses de antecedência, cobertura de imprensa constante, e a presença simbólica de uma professora civil a bordo, tudo isso empilhado sobre uma equipe de gerência que, na noite de 27 de janeiro, precisava decidir entre adiar um lançamento amplamente divulgado ou aceitar a palavra de que a evidência técnica era apenas inconclusiva. Não foi um único vilão tomando uma única decisão isolada. Foi um sistema inteiro de incentivos empurrando, com força quase igual, na direção errada. O programa inteiro de ônibus espaciais ficou paralisado por 32 meses depois do desastre, quase 3 anos sem um único lançamento tripulado americano, um intervalo que na época chegou a levantar dúvidas públicas sobre se o programa espacial tripulado dos Estados Unidos sobreviveria ao próprio peso político do acidente. Quando voltou a voar, a junta de campo dos propulsores tinha sido completamente redesenhada. Um terceiro O-ring de redundância real foi adicionado, junto de um recurso mecânico chamado trava de captura, que impede fisicamente a junta de se abrir ou girar sob pressão. Exatamente o comportamento que os testes de 1977 já haviam identificado, quase 10 anos antes, e que ninguém tinha corrigido a tempo de evitar a tragédia. A NASA também determinou a instalação de aquecedores elétricos ao redor de cada junta de campo dos propulsores, endereçando diretamente o problema de sensibilidade ao frio que a própria Morton Thiokol já conhecia havia mais de um ano antes do lançamento fatal, documentado em relatório interno depois da STS-51C. Ao todo, mais de 200 mudanças distintas foram implementadas no sistema inteiro do ônibus espacial, entre elas um sistema de fuga por polo, permitindo que a tripulação pudesse literalmente saltar da aeronave em determinadas condições de voo de emergência, e o uso obrigatório de trajes pressurizados completos durante decolagem e pouso, o que não era exigido antes do desastre. Nenhuma dessas mudanças, é importante dizer, exigiu inventar uma tecnologia nova. Quase todas usavam princípios de engenharia já bem compreendidos havia anos, apenas nunca implementados com a urgência que o risco real justificava. Talvez a mudança mais reveladora de todas, no entanto, não tenha sido puramente técnica. A comissão recomendou a criação de um novo escritório de segurança, confiabilidade e garantia de qualidade dentro da própria NASA, com linha direta independente ao administrador da agência, desenhado especificamente para que um aviso de engenharia nunca mais precisasse subir por uma cadeia hierárquica dividida em etapas, cada uma com poder de simplesmente não repassar o problema adiante. Era, essencialmente, uma correção estrutural para o mesmo tipo exato de falha que tinha comprometido o O-ring meses antes, uma junta de comunicação organizacional que se rompia exatamente sob a pressão em que mais precisava se manter firme. Não bastava mais um engenheiro individual ter razão numa sala de reunião, a organização inteira precisava de um caminho garantido para que essa razão chegasse a quem podia agir sobre ela, mesmo quando essa razão fosse inconveniente para um cronograma já anunciado à imprensa. Se você já assistiu ao episódio anterior deste canal, sabe que toda ponte, todo prédio, todo sistema que desaba carrega uma cadeia de decisões, praticamente nunca uma causa isolada. O Challenger se encaixa perfeitamente nesse padrão, mas de um jeito ainda mais desconfortável do que qualquer ponte do século passado. Aqui, cada elo dessa cadeia tinha nome, data e assinatura registrada em algum documento oficial. Um teste técnico de 1977. Um item formal de 1982. Um relatório interno de 1985. Uma ligação telefônica gravada na própria véspera do lançamento. Nenhum desses elos exigia uma ciência que ainda não existia na época, exigia apenas que alguém, em algum ponto específico daquela cadeia de comando, tivesse autoridade suficiente para dizer não, e coragem suficiente para de fato usar essa autoridade sob pressão. A engenharia, nesse caso específico, já tinha feito o trabalho dela havia anos, com dados reais e documentados. O que faltou não foi conhecimento técnico. Foi a estrutura de decisão da organização estar realmente disposta a ouvir o que a própria engenharia já sabia, mesmo quando essa verdade chegava em cima da hora, custava tempo, e ameaçava um cronograma público de lançamento já amplamente anunciado. E é esse, talvez, o tipo mais evitável de desastre que existe, não aquele que ninguém viu chegar, mas aquele que alguém viu, documentou por escrito, e disse em voz alta, para uma sala que já tinha decidido, antes mesmo da ligação terminar, que não ia escutar. Vale lembrar, também, que essa não é uma lição que ficou só no passado,
arquivada junto com os relatórios de 1986. É a mesma pergunta que continua valendo hoje, em qualquer organização grande o suficiente para ter várias camadas de gerência entre quem identifica um risco técnico e quem tem autoridade final para adiar uma decisão. Quantos elos, exatamente? É preciso um aviso atravessar antes de virar ruído demais para ser ignorado com segurança? Este canal vai continuar reconstruindo essas cadeias, uma de cada vez, porque entender exatamente em que elo específico um aviso se perdeu é, quase sempre, mais valioso para prevenir o próximo desastre do que simplesmente saber, depois do fato consumado, que um aviso existiu.